Muito bem, mais um episódio de Uma Graça de Podcast. Nós estamos, como todos já sabem, na quarta temporada. E hoje nós temos o ilustríssimo convidado, nosso querido Morsem Javidan, nosso querido Bahá'í iraniano. Como todos sabem também, essa temporada, essa quarta temporada, é exclusivamente com amigos pioneiros iranianos que vieram para o Brasil com essa coragem toda, enfrentar essa língua maravilhosa que é o português, mas complicada de se entender, né? Quer dizer, os femininos e os masculinos, né? Então, hoje, Mossem vai nos contar a sua história, falar como é que foi a sua infância, como é que foi a vida dele, né? E a vinda para o Brasil. E como todos já sabem, Mossem também já sabe, aqui nesse nosso Uma Graça de podcast, nós não apresentamos os convidados. Os convidados é que se apresentam, porque aí eles vão contar, aqui, vão se apresentar naquilo que eles gostariam de falar, né? Então, Mossem, muito obrigado pelo aceite do nosso convite, nos honra muito a sua presença. Então, sinta-se à vontade para contar a sua história. Quem é o Mossem? Bom, primeiramente, que honrado sou eu por ser agraciado com um episódio de vários que eu assisti aqui do Uma Graça de Podcast, porque realmente é uma graça de podcast e inspira muito a gente em tudo. Então, eu que me sinto honrado. Muito obrigado. É uma alegria por estar aqui. Morcem, eu diria que eu nasci numa família Bahá'í, né? Mas, como eu era cercado por amigos muçulmanos, eu tinha muitos amigos muçulmanos, então ele tinha, digamos assim, um pé lá, um pé cá, acompanhava as atividades e tudo mais dentro de casa, que meus pais eram barrais, e tinha muitos amigos muçulmanos, então participava lá também. Então, isso é minha infância para a juventude, mais, né, de adolescência, digamos assim. Meus pais são do interior de uma cidade chamada Samand, que fica no estado de Shahrekor. Eu não conheci pai do meu pai, pai do meu pai não conheci, mas ele era uma pessoa abastada de vida, tinha uma fábrica de cana, pedra de açúcar no vilarejo onde morava, mas ele era também um mulá, digamos assim, um sacerdote de menor grau. Então, ele costumava ter essas partes, participava e tudo mais. E meu pai conta que quando ele se tornou Bahá'í, quando ele reconheceu a fé Bahá'í, ele tirou o abó, tudo mais, e voltou para o normal. Isso foi motivo para ser levado para a praça pública do vilarejo e ser tomado algumas chibatadas pela rebeldia, digamos assim, né? Foi, E né? então, meu pai era Bahá'í e minha mãe também, do parte do meu avô, da minha mãe também era Bahá'í. Então, eles se conheceram e casaram lá. Nós somos de uma família de 4 irmãos. Eu sou caçula, imagina. E depois, só que eu não nasci no Vilarejo, eu nasci na cidade de Isfahan, de onde é a minha origem. Então, a família toda mora em Isfahan, e eu nasci lá e cresci no Isfahan. Eu diria que essa é a introdução da minha iniciação de vida. Foi assim que eu comecei. E nesse período, assim, que você era criança, como você disse, também você participava e frequentava atividades islâmicas, né? Muçulmana, e como Bahá'í também, naturalmente, participava de aulas Bahá'ís para criança e tal, e não tinha assim, nenhuma perseguição, o pessoal não. As crianças não pegavam no seu pé, como diz aqui no Brasil. Talvez essa é uma das razões que não me pegavam tanto no pé, porque eu acho que pairava uma esperança de me levar para lá do que eu ficar na FEBAR. Meu pai era uma pessoa muito amorosa, uma pessoa que todo o bairro gostava dele, pela atitude dele, por amor que ele dedicava aos próximos. Ele era auxiliar de enfermeiro e ele adorava ser, eu diria, é uma das pessoas que eu conheci que mais conseguiu concretizar aquele amor ao próximo que o mestre ensina. Porque não importava se eram inimigos ou amigos, ele tratava todos com o mesmo amor e mesmo carinho,
e os inimigos mais amor e mais carinho ainda. Então, era conhecido. Então, a gente tinha uma certa, digamos assim, vantagem nesse sentido. Eu me lembro que uma vez eu fui numa reunião muçulmana, quando era adolescente ainda, e o sacerdote perguntou às outras crianças, meus colegas e tudo mais, quem sabia a primeira surah do Corão de cor. Eu levantei a mão, que eu sabia de cor. Ninguém sabia. Eu levantei e recitei toda a surah de cor. A primeira surah eu recitei. Ele olhou para mim, olhou para os outros. Olhem só, um filhote de Bahá'í sabe, vocês que nasceram não sabem ainda. Então, isso foi marcante na época. Mas meus amigos eles faziam coisas diferentes, digamos assim, né? Mas a perseguição maior eu sofri foi mais pessoas que não conheciam a gente. Por exemplo, tem uma história muito legal. Eu, adolescente ainda no Irã, isso, início da Revolução, né? Se não me engano, era 80, 81, A Revolução foi em e os muçulmanos 79, né? têm 79, isso. Então, era 80, 81, quando os muçulmanos têm uma tradição que eles, todo ano, em homenagem a Imam Hussein, né, que é o neto de Maomé, faziam aquele chamado Ashura, e durante 12 dias e noites eles fazem aqueles sermões muçulmanos, né, pregações, tudo mais, falando do Imam Hussein. Só que nesse período, esses sermões se transformaram em ataque aos barrais. Na frente da minha casa, morava uma pessoa que era extremamente fanática, era um Hadi, que tinha ido para o Hadi, né? E do lado dele era o cunhado dele, moravam, todos eram muçulmanos fanáticos. E eles demonstravam muita hostilidade escondida. Aparentemente, eles tratavam bem a gente, mas era assim. Aí me lembro uma vez, numa das ocasiões, eles contrataram um trio elétrico, colocaram em frente da casa e começaram o Ashura, só que em vez de Ashura, eles começaram a praguejar contra a Bahá'í. Falavam palavrões, insultos, blasfêmias contra a fé Bahá'í, contra Abdul Bahá'í, enfim. E nessa altura tinha juntado umas 300, 400 pessoas lá fora, pessoas que juntavam, e eles começaram a jogar pedrinhas na janela da casa para ver se provocava, porque eles queriam confusão, na verdade. E meu pai, apesar de só ter primeiro grau, que era um auxiliar de enfermeiro, nem enfermeira era, e minha mãe era uma analfabeta, né? Não sabia ler e escrever, eles eram verdadeiros leões, não deixavam que a gente respondesse, né? Eu não, que no caso era adolescente, mas meus irmãos, a gente tinha dado espaço para um Bahá'í que tinha sido expulso do Ardistan, que é um vilarejo próximo a Isfahan, por ser Bahá'í, morava no caso da gente, e uma das ocasiões, esse aqui, ele era um baixinho e era daqueles pescoço grosso, como se diz, né? Aquele que se achava dono do pedaço. Parvis, o nome dele. E uma noite, ele não quis saber. Ele saiu da casa, no meio do povo, entrou no carro dele, pegou um bastão, tipo um taco de beisebol, parecido, sabe? Pegou e começou a rodar nesse povo e batendo nesse povo. Meu pai ficou desesperado, não sabia o que ia fazer. Enfim, a polícia chegou lá, levaram e os que estavam apanhando para a delegacia. Na delegacia chegou umas 30, 40 pessoas abatidas lá, tudo machucado, sangrando e tudo mais, e ele lá sentado no cantinho aí. Aí o delegado olhou para eles, o que aconteceu? Ah, esse aí nos bateu aí no Ashura. Que o delegado olhou para ele e disse, esse baixinho bateu em todos vocês, vocês mereceram morrer. Liberou eles, registrou, prendeu ele uma noite por segurança dele e dia seguinte liberou ele também. Mas essa foi uma ocasião. Mas o mais importante, impactado não era esse. O mais impactado vinha à frente. 2, 3 dias depois, já minha mãe não aguentava mais. Esse episódio me marcou muito, sabe? Que eu vou contar. Minha mãe não aguentou mais uma hora e saiu de casa sem enxador e começou a andar na rua, igual uma maluca, porque não aguentava Não mais de tanto aguentou ouvir, mais, tanto não aguentou barulho, mais, assim, de tanto insulto, né, que de estava tanto recebendo. insulto, voz alto, trelé frente de uma casa, distância de 5 metros, 5, 6 metros, e insultando e fazendo, jogando. Minha mãe não aguentou, chegou uma hora que não suportou mais. Ela, sem lembrar do chá, saiu, abriu a porta e começou a sair para a rua, no meio do povo ali. O vizinho do lado da gente, ele
seu Badripur, ele pegou o carro e ia atropelar minha mãe. Era desse nível. que A coisa. esposa dele que pegou a direção virou e bateu num montinho de areia, não deixou. E aí minha mãe desequilibrou e caiu. Só que ela levantou, olhou para ele e disse que espero que, irmão, você bata nas suas costas, que em nome de tão santo vocês fazem tanta barbaridade. Eu falo e emociono, porque é muito marcante na época. Claro, Você acredita, padre, que na mesma noite ele teve uma dor nas costas, que eu não conseguia nem se levantar? que coisa, Dia hein? seguinte, as vizinhas, as mães das vizinhas chegaram na porta, casa enfileirada, ajoelhada. Senhora Javidão, por favor, não jogue praga contra nós não temos nada a ver com. Que coisa, né? E adivinha quem foi cuidar dele com tanto amor e carinho? Foi meu pai. Se apresentou, vou cuidar de você com todo amor e carinho. Cuidou dele, aplicou injeção, tudo que for necessário fez. Durante uns 10 dias cuidou dele. Quando ele ficou bom, eu acho que remorso tomou conta, viu o que estava fazendo. Ele vendeu a casa, foi embora, a vizinha da frente também vendeu, foram embora. Esse foi um episódio assim que marcou minha adolescência na época. Embora ainda não entendia muita coisa, era mais aulas barrais e tudo mais, mas não era muito ativo, digamos assim, né? A gente não tem Pois noção, a bem, gente que vive num país como o Brasil, a gente não tem noção de realmente como é que é uma perseguição desse tipo, né? Chega a ser uma coisa assim de. A gente não consegue de fato imaginar, né? Como é que seria uma situação dessa no Brasil, né? E a infância sua, a adolescência, foi sempre convivendo com situações como essa, né, Morcem? isso, isso. É, alguns anos atrás, uma pessoa, um amigo meu da escola, que nem lembro mais o nome dele, me localizou na internet. Nome. Falou, você é moça? Então eu falei assim. Ele falou para mim, ó, eu nunca me esqueço no dia que o diretor da escola juntou todos no pátio, tinha o quê? 500 alunos mais, todos no pátio, levou você em cima do pátio e apontou, disse para que ninguém falasse com você, porque você era impuro, você era Bahá'í, não era para ninguém ter conversado com você. Imagine minha cabeça de adolescente, criança para adolescente, enfrentando isso, vendo os olhares, vendo o apontamento, vendo tudo isso. Eu me lembro que, por não participar da oração obrigatória deles, eu fui expulso da escola, Mas aí fui o que, que inscrito em outra aconteceu, escola, depois Morcem? que Mas aí o que, que aconteceu? Os alunos não falavam com você? os fanáticos não, se afastavam, viraram os caras. Mas tinha alguns amigos que conheciam, a gente tinha amizade e tudo mais, eles escutavam para não contrariar, mas não queriam nem saber. Procuravam, a gente conversava, brincando e tudo mais. Enfim, mas não demorou muito que eu fui expulso da escola também. Fui expulso e aí fui me inscrever em outra escola e quando era hora de oração obrigatória, que eles pediam, a gente não participava, porque tinha Bahá'í, né? Isso eu me lembro, eu procurava obedecer, e mesmo não entendendo tanta coisa, eu me considerava, né? Considerava parte da Teba. E a gente não participava, e assim que eles descobriram que a gente era Bahá'í, era expulso. Eu acho que eu lembro de 2 ou 3 escolas eu fui expulso, não podia mais me inscrever. E qual é, que E eles falavam aí, o quê? Que você está sendo expulso porque você é impuro, você é Bahá'í? Essa era a razão? simplesmente, você não pertence aqui, você é impuro. Você não pode participar com demais, não pode estar no mesmo ambiente. Ou você nega, você participa das atividades bem, ou então você não vai estar aqui. E a resposta sempre era não, não vou mudar, pertence a uma coisa. Embora não entendia tanto como falei, mas a gente tinha uma certa resistência. A gente parecia que o desafio faz você ficar mais firme, né? É. Então, até que eu comecei a fazer supletivo, porque não tinha condições de fazer. Eu fiz somente, terminei primeiro grau, considerando equivalência de estudo, eu terminei primeiro grau em questão de supletivo. Eu me lembro que uma vez eu tirei nota boa, mesmo assim o professor me reprovou. Fui eu e minha irmã para reclamar lá, e custou para ele recuperar e reconhecer que não deu nota porque não quis. Ele viu, corrigiu e deu nota. Enfim, essa é uma luta constante. E acredite, a minha história não é nada comparado com as pessoas que sofreram muito mais. Tiveram pessoas que sofreram a beça, sofreram muitas coisas piores. Não foi mais leve, digamos assim, né?
Mas na cabeça da juventude, da adolescência, tudo borbulha, tudo muda as coisas, né? E, Não era, sabe. Chega a duvidar às vezes, uai, o que que eu estou fazendo? e essa Diga. situação, às vezes também, eu fico imaginando, causava revolta, né, em vocês, porque vocês não faziam nada de ruim, tratava todo mundo bem, queria amizade com todo mundo, respeitava a religião do outro, porque a nossa concepção, Mocem, tem muitos amigos que nos ouvem, que nos escrevem, que não são ainda, não se tornaram barrais. E eles ficam, às Uhum, vezes, perguntando certas coisas, porque nós, quando fala assim, outra religião, um escreveu uma vez falando, vocês não falam outra religião, por quê? Eu conheço um monte de religião. Aí a gente explica que para nós religião é uma só, Deus é um só, o povo é um só, todos nós somos irmãos, né? Religião, quando fala religião islâmica, religião cristã, religião judaica, religião bahá'í, para nós é uma parte, são partes de uma mesma religião, né? Então, por isso que eles não entendem. Quer dizer, a gente respeita, vamos dizer, a religião deles e eles não respeitam a nossa. Né? Então, eu fico imaginando que deveria ter muitos jovens barrais no Irã, na sua época, e até hoje, né? Que não se revolta porque vocês respeitam a religião islâmica e eles não respeitam minimamente vocês. Né? Como é que isso acontecia? Como é que vocês conseguiam se controlar para não também não se revoltar, né? Existe, existe um verso bíblico, né, que cai muito bem aqui, diz que conhecereis a verdade e verdade vos libertará. Eu acho que isso cai muito bem para nós barrais, que a partir do momento que nós reconhecemos a glória de Deus, reconhecemos Bahá'u'lláh, abrimos as nossas mentes e percebemos a realidade das coisas, isso tudo é dissipado, essa nuvem de preconceito é dissipada. Isso cai muito bem para nós barrais, que Jesus falava isso, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E quando a gente lê escrituras barrais, a gente percebe que a origem é a mesma. E a gente passa realmente a entender a realidade espiritual. Quando a gente consegue entender a realidade espiritual, independente do amor ou do ódio, de tudo, como Paulo Barrola diz no Kitab Yedan, no livro da certeza, a gente começa a procurar entender as coisas de uma forma mais clara, né? Então, é isso que acontece. Mas existe uma coisa no Irã, é uma coisa que é pregada há muitos anos pelos sacerdotes muçulmanos. Eles dizem que você não tem que pesquisar, você tem que imitar. Por isso existe um sacerdote chamado Marja Taqlid, centro de imitação. Está claro, está espalhado direto. Então, o muçulmano ele não precisa pensar com cabeça, basta ela ver o sacerdote e imitar o que o sacerdote fala. Boa parte foram treinadas assim. Essa coisa é tão profunda na cultura muçulmana, não diria todos, porque não podemos generalizar. Existem muitos muçulmanos que são cabeça aberta e entendem. Mas, para ter uma ideia, eu tenho tinha uma tia que já faleceu, ela tinha separado uma série de copos, pratos, talheres para a gente. Quando a gente ia para a casa dela, ela só servia a gente naquela, porque considerava que barris eram impuros. Mesmo que era parente, conhecia da família, porque o sacerdote falava que os barris são impuros. Você não pode misturar suas coisas com elas, não, porque senão você sofre feitiço, você se transforma. Então ela tinha medo, ele separava o corpo, o talher, tudo lá, separava, e depois que a gente ia embora, mandava a pessoa lavar e guardava de novo, só para a gente. Era desse jeito, apesar do amor dele e tudo mais. Que coisa. Imagine com quem não conhece, não é parente, não é família, né? Meu Deus. Então, existe uma coisa, na verdade, o maior problema não é o fiel. O fiel tem sua certa culpa de não procurar saber, mas o maior problema é o sacerdote. É o sacerdote que orienta seus fiéis a terem esse tipo de preconceito. Então, você vê no islamismo aconteceu isso. Quantas vezes você vê na história que aconteceram por outro sacerdote, eles atacavam, massacravam, perseguiam, mas quando eles deixaram de obedecer ao sacerdote e procuravam ler, e procuravam entender, conversavam, eles descobriam a verdade.
Então, esse é um assunto muito delicado para mim, numa região, numa cultura como ela, já que tem leis dessa forma, dessa natureza, de que você não precisa pesquisar, basta você imitar o sacerdote, é suficiente. E o que o Absurdo, sacerdote diz era lei, é absurdo. absurdo. Ô, moça, e como é que é o nome da sua mãe e do seu pai? Você acabou não falando. Meu pai é Rahmatullah Javidan e minha mãe é Bahia Marjorie. Então, Muito bem. eles se encontraram, casaram, da família da minha mãe, somente minha mãe e três irmãos, que são barrais, o restante que são meio-irmãos, porque minha avó faleceu, eu não conheci minha avó, mãe da minha mãe, ele casou com outra pessoa e dela vieram outros irmãos, mas Aham. irmãos não meu irmão, irmãos de sangue direto, são Isso, quatro e os quatro são barrais fortes. Então, tá certo. nessa família. Tem meus irmãos, meu irmão mais velho chama-se Badioló, irmão do meio chama-se Ruholó, e minha irmã é Taiebê. O meu, por pouco, não ficou Murcenoló, mas ficou Murcé. Tem uma história para isso. Tá certo. São dois meninos e duas meninas? Três meninos e uma menina. Três meninos. Badioló, Ruholó, Murcé e Taiebê. Ah, certo. Taiebê é a menina. Eles todos moram no Irã, moça? Não, não, não. Primeiro da família, quem saiu, uma história que depois vamos entrar nessa história, a razão de que saí, por causa do exército, eu fugi do Irã, né? Fugi Certo. através da fronteira para o Paquistão e vim embora para não morrer, porque tinha a pena de morte decretada lá, digamos assim. Depois a gente entra em mérito. Certo. Mas depois que meu pai faleceu, minha mãe e meus irmãos saíram do Irã, isso era em 2000, saíram do Irã. Meu irmão mais velho foi para os Estados Unidos, o restante foi para a Austrália. Então, a gente fez Triângulo das Bermudas. Estados Unidos, Brasil e Austrália. Fechamos o triângulo aí. Sua mãe e alguns irmãos Mas moram todos na estão fora. Austrália. Isso. E respectivas famílias. Moram na Austrália. É. Mas então, aí você estava contando, isso é uma coisa assim, para nós é muito absurda, né? Quer dizer, um parente, uma tia, recebe, eu fico imaginando, uma tia minha, eu vou na casa dela para almoçar, e lá os talheres, o copo, tudo é especial para mim e para minha família, porque ela me considera uma pessoa, ela considera a nossa família como pessoas impuras. É uma coisa que não existe, não entra na cabeça da gente. Parece absurdo, né? Parece não um absurdo, né? É, E ouça aquele parente de sangue, né? pois é, Imagina pois de é, pois fora é. o que as pessoas pensam. Pois bem, querido. Então, falando desse aqui, então passou, o tempo estava passando, já chegando em 86, e nessa época tinha 19 anos, 18 anos, menos, 19 mais, desculpa, 19 anos para 20. E de 10 mil 18 anos, eu não ia para o exército, assim como todos a gente se afastava, não queria ir para o exército. Podemos já para essa parte da história ou Pode, fica à vontade. Você tem estava alguma contando pergunta? uma parte da sua Ok, vida na adolescência, juventude, agora você está isso, na juventude já na idade para servir exército, né? isso. E lá existiam aqueles chamados blitz, né, chamado blitz. Blitz é que botar para pegar os carros e motos irregulares ou alguma extensão policial. É. Lá faziam blitz para pegar os jovens que fugiam, não queriam ir para o exército, porque na época a guerra estava no auge, guerra do Irã contra o Iraque, estava no auge, e terrivelmente, aquela guerra foi muito terrível. Quem esteve de perto a ideia sabe o que significa isso. Eu convivi com isso, vamos explicar aqui. E a gente não ia, a gente tentava se esconder de qualquer jeito. Aí chegou um momento, já passava 2 anos, chegou um Aí momento você que eu falei, fala, a ó, gente tentava eu tenho fam... esconder, você fala, a gente tentava esconder, não era eu, mais, não. amigos, Era todo mundo, muçulmano, todo mundo, né? todo mundo, Todo jovem. jovens em geral, É. tirando os fanáticos à parte que iam para lá, mas boa parte, inclusive muçulmanos que não queriam saber de guerra, não. Mas era obrigado, né? Eu li uma época, nessa época da guerra do Irã com o Iraque, em que o governo iraniano, também o iraquiano, mas o governo iraniano, a leitura foi sobre ele, oferecia muitos benefícios para as famílias que mandavam jovens para o exército. Recebiam uma Sim, alimentação especial, recebia dinheiro e tal, né?
para convencer os jovens a entrar no exército, né? Existe todo um processo de lavagem cerebral, por exemplo assim. Uma linha de trabalho com os familiares, que é oferecer coisa para que levasse os jovens. Outra linha, quando os jovens eram alistados, eram lavados cerebralmente em um certo período, uns determinados campos, né? Isso existia muito, né? Enfim, então a gente tentava fugir de alguma forma. Só que chegou um momento que, não sei o que deu na minha cabeça, da juventude, falei ao pai, já juntei a família, falei, eu não quero mais me esconder, não, eu vou me alistar. Ou vou morrer, ou vou voltar. Não tem outra explicação. E aí meu pai falou, e se você não morrer e voltar aleijado, voltar com problema, deficiente, como que vai ficar? E isso me assustou um pouquinho, mas como eu tinha já decidido aí, eu falei, não, deixa nas mãos de Deus. Eu vou me apresentar, eu vou servir, e se Deus quiser sair vivo, volto, e acabou, não preciso mais me esconder. Se não, então, seja lá o que Deus quiser. A família foi muito contra, né? Não queriam, lógico, o pai, mas quem quer ver o filho em plena batalha, né? Ninguém vai querer isso. É. Enfim, mas concordaram, eu me apresentei, fui lá, fui para o capital, fiquei 4 meses treinando lá, e existia o chamado sorteio, né? Sorteio. Porque no exército, você, como soldado, você tem 1 ano, você pode servir 1 ano. Qualquer lugar que eles encaminhem que não seja de guerra, e 1 ano obrigatoriamente na guerra, porque tem que servir a guerra. E pelo sorteio eu caí justamente na área de guerra, ou seja, tem que passar os 2 anos em plena fronteira de guerra. Não tinha outra opção, não. Eu me lembro que conversei muito, eu comunicava de uma forma meio que escondida, né, com as instituições ainda existentes no Irã, falava da situação, que eu estava lá, tudo Instituições mais. barrais. Então, eles. Isso, instituições barrais. Com a Assembleia Local, com alguns membros. Falei que eu vou servir e tudo mais, então orientaram para tomar cuidado e tudo mais, e eu falei, isso aqui não vou. Pediram para mim pedir dispensa de área de guerra ou então de pegar arma. Isso foi a orientação que tive. E eu fiz, assim eu fiz. Quando eu fui lá, eu me apresentei, falei que eu sou Bahá'í e na época de fui sorteio, eu queria muito ser dispensada de preferência nem para a área de guerra. Eles riem, né? Você quer fugir da guerra? Mas a ideia não era essa. Embora que a gente é jovem, mas tem medo, mas a ideia não era essa. A ideia era até barra. Foi nesse momento que comecei a entender melhor e me posicionar com mais firmeza para a na FEBAR. Como eu falei, os desafios fazem a gente crescer mais um pouquinho, né? É. Então, eles falaram que não tem como não, você já tem, vai depender do sorteio que você vai fazer. Aí tudo bem, eu estou falando que não vou, eu estou aqui para servir qualquer coisa, levar o ferido, fazer, ajudando a coisa, pode estar na linha, não tem importância. Qualquer coisa, menos pegar armas e matar pessoas, porque a fé Bahá'í é uma religião pacífica, nós consideramos todos irmãos, para a gente não existe inimigo, então não faz sentido eu pegar arma e matar iraquiano, que não considero como inimigo. E que você Mas nem estou aqui para conhece, servir minha matar nação, gente meu que você nem país. conhece, né? Exatamente, exatamente. E aí, não sei não, então beleza. Resolveram, eu fui para cidade chama-se Ahvaz, fica no oeste, fronteira com o Iraque, é onde é uma cidade petrolífera, né? Mas tem a guerra, tudo mais. Fui enviado para lá. E a minha região era chamado 60 por duas razões. Porque tinha a fronteira que a gente estava lá, tinha 60 mais ou menos metros de distância com fronteira do inimigo. Então era bala a bala, como se diz, era cara a cara, que a gente andava só na trincheira, não podia andar em cima. E era famoso 60 porque a gente chama isso de 60, shast, em iraniano. Uhum. Se você colocar seus 60 fora, irá ser atingido na hora pelos snipers, que eles tinham atiradores de elite de bom, entendeu? Sim, Então, tinha essa fama. Não digamos que é bem assim, mas tinha essa fama. é. Ou era para botar medo, sei lá o que for, tinha essa fama. E a gente tinha muito medo dessa época. Enfim, eu fui mandado para lá, e lá a guerra tem 3 linhas. A linha que separa a área civil com a área de guerra, que era dividida em Rio Karun, um rio chama-se Karun, que separa ali. Depois que atravessa o rio, tem a segunda linha, e é onde é manutenção. Tem cozinha improvisado, hospital improvisado, aonde não chega tiroteio, nem de morteiro, nem nada, apenas bombardeio de longo alcance, ou avião ou mísseis, mas não de
de guerra direta, sabe? Então, eu fui mandado para lá para preparação para a guerra, né? Para ir para a fronteira. Eu me lembro quando chegamos lá na fila, chegou lá a minha vez, porque tem que pegar equipamento, você pegar máscara de contra gás química, que na época existia, Iraque usava, máscara de gás contra, máscara contra gás química, bomba química, bazuca, metralhadora, tudo que você tem que pegar equipamento para ir primeira linha. Sem isso, você não entra lá. Até por sua segurança, porque você se defende com isso. Não tem Claro. outra forma, entende? Então, chegou minha vez, falei, oh, desculpa, eu não vou poder pegar arma, não. Ah, por quê? Falei, eu sou Bahá'í, eu vim aqui servir, eu já avisei, eu vim aqui para servir, então faço qualquer coisa, mas não vou pegar armamento para fazer guerra, eu não vou fazer guerra. O cara começou a questionar, não sei o que, não pode, não sei o que, tá. Já tem que pegar, falei, não vou pegar. Diz, faz o seguinte, eu não tenho autorização, não. Pega equipamento, que para entrar você tem que ter equipamento. Quando chegar lá, você fala com o seu comandante. O que ele resolver, tudo bem. Eu não posso fazer nada, não posso mandar você de volta, não posso fazer nada. Mas você entrar e falar com ele, tem que entrar com armamento. Foi aí que eu aceitei. Peguei meu equipamento, meu armamento e entrei. Quando chegamos na linha de trincheira de guerra mesmo, da primeira linha, eu soube que o comandante estava de férias. Ah, meu Então o cara Deus. quis se livrar, na verdade, né? Estava de férias, estava descansando na trincheira. Todo soldado, todo comandante, todos do mesmo jeito, eles lutam 45 dias, tem 15 dias de descanso em casa. Isso é regra. Era regra assim, né? Então você ficava 45 dias na trincheira e 15 dias em casa. Era assim, sempre esse revezamento. Esse revezamento. Então ele estava nesse período dele. E estava lá um subcomandante. Subcomandante, ele era de Kerman, da região de Kerman. Só que ele conhecia um pouco sobre a fé Bahá'í. Ele conheceu os Bahá'ís. E ele tinha um certo amor, digamos assim, pelos Bahá'ís, né? Respeito. Aí, quando chegamos aqui, respeito, muito bem, tinha um respeito pela fé Bahá'í. Quando eu cheguei, expliquei a situação, ele falou, ó, infelizmente eu não posso fazer nada não, mas o comandante vai voltar, enquanto isso você vai ter que seguir todas as regras, senão você vai sofrer. Então, beleza. Era 2 horas na trincheira, 2 horas descansando, 2 horas na trincheira, 2 horas descansando, na trincheira mesmo. E descanso eram buracos, túmulos, literalmente túmulos, buraco cavado no chão, você entrava dentro para descansar e voltar. Só que muitas vezes tinha escorpião, tinha cobra. Para Mano. entrar, você dava uma rajada de tiro no meio para sair os bichos, para você poder entrar e, às vezes, descansar, às vezes, desmanhar de cansaço e assim seguir a vida. Que coisa. Assim seguir a vida. Isso era direto, 24 horas, 2 horas, 2 horas. À noite que dava cansaço, para a gente despertar, a gente dava uma rajada de tiro fora e a resposta era milhares de tiros de volta. Isso fazia a gente despertar. Seu ficava colorido aí, de tanto bala que passava por cima. Que coisa, meu Então, Deus. estou contando umas coisas assim, sabe? Sim. Pontos aí aparecendo. Enfim, passamos umas 2 semanas aproximadamente, até que ele chegou, voltou. Eu não sei por quê, não sei qual a razão, eles escolheram alguns soldados para fazerem treinamento de guerrilha. Aqueles que entram de madrugada do território inimigo para desativar a mina, para entrar, para surpreender, abrir caminho. Eu não sei por quê, porque na época eu fazia muitas orações, eu achava uma solução, que não achava solução ali. Estava perdido. Eu realmente estava perdido nas mãos de Deus. Não tinha outra explicação. E, de repente, Perdido nas eles mãos de escolhiam, Deus, sei lá, não. uns 15, 20, Viu você? Perdido. perdidos, mas na mão de Deus. Então, só, entregue na mão de Deus. Desculpe, entregue nas mãos de Deus. Muito bem. Então, umas coisas que a gente ainda aprende em português. Sim, claro. Fomos realmente entregues nas mãos de Deus. Esse é fato. E aí, de repente, eles escolheram alguns, tipo uns 15 ou 20 soldados, e eu estava no meio para receber esse treinamento. E a gente tinha que voltar para a segunda linha. Falei, essa é a luz, esse é o momento. Voltamos para a segunda linha para fazer treinamento. Passou 15 dias de treinamento, o que faz? Tá, beleza. Na hora de voltar, mesmo caminho, mesmo cara. Falei, não vou entrar mais, não, não vou querer. Não, não, não vou aceitar. Você pode até me matar se quiser, eu não vou pegar armamento. Se quiser levar na frente assim, eu vou, mas com armamento não vou.
E aí você diz, não, então pode ir, vai lá e fala com o seu comandante, se vira com ele. Eu fui sem pegar arma, sem nada, normal. Aí quando eu cheguei lá, o comandante tinha voltado já, mandou me chamar, eu fui lá na frente, chama-se, se não me engano, era Mazaheri, coronel, não sei o que que era, um comandante do batalhão na época. Ele me chamou lá e bati continência para ele. Diz, Jabidan, que história é essa que você não vai receber a arma? Aí eu falei, eu sou Bahá'í e eu estou aqui para servir. A fé Bahá'í serve à humanidade, não destrói a humanidade. Mais ou menos essas palavras que eu falei, né? A gente está aqui para servir, estou aqui para fazer qualquer coisa menos matar. Aí ele olhou para mim, mas você não se sente iraniano, não? Você não mora nesse país, você não respira esse ar, você não se beneficia? Eu falei, não. Como não? Falei, meu pai, com 25 anos de dedicação, sendo 20 anos, recebeu o troféu dos melhores enfermeiros, auxiliares de enfermeiros do país, foi simplesmente demitido por ser Bahá'í. Nem o último salário recebeu, muito menos aposentadoria. Eu fui expulso da escola umas 3 vezes. Não temos direito a estudo, a trabalhar nada. Como é que eu me sinto iraniano? Ele ficou bravo, vermelho. Se eu tivesse uma arma, atirava tudo em você. Eu não sei de onde, mas eu ganhei coragem, a minha camisa, falei do seu lado tem, pode ficar à vontade. Nossa Senhora, morreu de ódio. Não sei que força foi que não deixou ele levar. Aí eu te questiono, não era fácil dar um tiro e acaba de morrer na guerra? Pois Que é. força foi essa que me segurou viva naquele momento? Né? É essas coisas que fazem a gente aumentar a nossa fé, acreditar e ser obediente quando a gente aumenta a nossa fé, quando vê essa em ação, quando vê como que funciona. Né? Enfim, ele ficou bravo, insultou com vários palavrões e mandou me retirar até a segunda hora. Bati com todo respeito, me retirei, fiquei lá na minha área. Nessa altura, esse subcomandante, que era daqui, irmão, chegava para mim, ó, fala para mim que você é Bahá'í, não, senão as pessoas vão se afastar de você, eu conheço vocês, são pessoas boas, mas eles não entendem, então, não fala que é Bahá'í, mas viva aqui tranquilo, almoça, janta, descansa aqui na primeira na trincheira, o único que não tinha arma era eu. Aí eu falei, tudo bem, só que não tinha como esconder, eu não ia mentir. E aí os amigos chegaram lá, aí, cadê? Não tem hora, por quê? Porque eu sou Bahá'í, recusei de pegar arma, porque não vou matar ninguém, vem aqui para servir. Você é Bahá'í, você é maluco, o que você está fazendo aqui? Estão matando você. Eu vim servir, eu sou obediente às leis, vim servir o país. Estou aqui para isso. Quando eles souberam que era o Bahá'í, a hora do almoço, meu era mais cheio de pessoas, todos fazendo questão de almoçar e bater papo comigo e conversar. Lembrando que, numa dessas ocasiões, um soldado chegou a reconhecer a fé Bahá'í. De tanto Ai, que que lindo. conversamos, viu? Falou que quando sai do exército, ele vai procurar aquele separar. Naquele momento não tinha condições, Que mas lindo, chegou a reconhecer. que lindo, né? Essa foi o momento mais espetacular de uma pessoa falar que reconhece. Só que para muitos da fronteira, das pessoas que já estavam espalhando essa história, ele gerou um certo constrangimento para o exército e para o comandante, porque eles não conseguiam, não sabiam o que fazer, porque, como eu falei, as pessoas não querem ficar lá. A situação é tão terrível na frente, tem gente que atira na própria mão para ser ferido e voltar para trás, não ficar na frente. Isso aconteceu várias vezes. Você vê como que é terrível. Você tem uma ideia, por exemplo, quando dava ordem de ataque, o pessoal atacar, 8 da manhã de ataque, às 10 da manhã tinha milhares de pessoas mortas, porque passam na frente, levam um tiro, morrem para outros avançarem. Era desse jeito. Mas, enfim, eu estava quietinho no meu canto, e eu me lembro que todo dia, quando ficava pôr do sol, eu chegava no cantinho lá. É, Desculpe. quando você relembra, você se emociona outra vez, né, Moçambique? Porque deve ser uma coisa realmente terrível, né? Por mais que a gente imagine, a gente não tem como conceber o sentimento que você e tantos outros jovens, né, passaram e passam hoje, né? Hoje a gente vê a Rússia e a Ucrânia. Em tempos atrás era um país contra o outro,
muitos países da África, tribos, né, lutando contra tribos. Realmente a gente vive num mundo que está muito É uma doente, bolha, está muito é uma doente. bolha. E aí eu me lembro, chegava a hora do pôr do sol, eu começava a entoar orações. E o subcomandante ficava atrás de mim só ouvindo. Ficava só participar. Esse Quando terminava minhas subcomandante, orações, ele chega. esse subcomandante é aquele que tinha respeito à fé Bahá'í. Isso, exatamente. Exatamente. Aí ele chegava, escutava, depois que terminei minhas orações, ele chegava batendo nas minhas costas. Você é de Deus. Ninguém consegue fazer mal com você. Ele falava isso para mim. Agora imagine, com a minha idade de juventude, em plena guerra, na fronteira de guerra, ter uma confirmação desse. Padinho, eu me sentia mais seguro do que qualquer lugar. Parece que estava numa bolha de vidro totalmente protegido. Eu não me sentia medo, não sentia preocupação, não tinha nada. Absolutamente nenhuma preocupação, nenhum medo. As orações sempre me fortaleciam e o momento que aumentava a minha fé, começava a entender melhor, começava a fortificar a fé que eu tinha em Baal. Sem Então, dúvida. era assim que funcionava. Pois bem, passou uns dias aí, de repente mandou, ó, você está preso em prisão militar, vai passar 5 dias lá. Tudo bem. Prisão militar era um buracão grande, não, não tinha construções porque é guerra, né? Era Sim. um buraco grande que a gente ficava uns 20, 25 soldados presos lá, muitos deles em razão de desobediência, de briga, às vezes de droga. Eles eram rebeldes e ficavam presos. E eu, Bahá'í, lá no meio, ficava 5 dias com eles presos. Lá foi um outro campo de ensino. E quando chegava na hora da oração obrigatória, ficava aí escolher minha direção de Qibla, em direção a Bardi, e eles por lado de lá. De repente, eu disse, o que você está fazendo? É Qibla para cá? Eu falei, não, meu Qibla para cá. Por que seu Qibla para cá? Eu sou Bahá'í, estou aqui para você. Bastava falar isso, todos largaram calça para conversar comigo. Explica um Então pouquinho, foram, você explica um pouquinho sobre a importância do queblé. Por que, que o queblé muçulmano era numa direção e o queblé Bahá'í era noutra? é porque o Qibla, na verdade, é o ponto de adoração dos fiéis. Dos muçulmanos, eles direcionam em direção a onde Maomé está enterrado, né? O corpo de Maomé está enterrado. Porque o manifestante ele representa a presença de Deus na terra. É como se os cristãos direcionassem, se tivesse um lugar onde tem o corpo de Cristo, os cristãos se direcionassem ao Cristo para fazer orações, porque ele é de Deus. Para os muçulmanos é Maomé, para nós barrais é Bardi, onde fica em Israel, onde fica o corpo sagrado de Bahá'u'lláh. Então, a importância é isso. A gente tem que direcionar sempre. É uma forma física de mostrar direcionamento para Deus, para poder expressar suas preces e seus pedidos, lamentações, consolos que você recebe de Deus e assim. Essa Isso. é a importância. Só que a dos muçulmanos, do Maomé, ele é diferente de direção do que nosso de Bardi, que é diferente. A dele fica na Arábia Saudita, por aí, a nossa fica em Bardi, Israel. É um pouco diferente. Então, é Sei. isso que fazia a diferença para a gente. Enfim, no segundo dia, terceiro dia passando, tudo mais, terminou o quinto dia, a gente conversando sobre a Febroiabes, conversando, conversa vai, conversa vem. Eu acho que eu nunca ensinei na minha vida tanto quanto lá. Então, terminou meus 5 dias, eu voltei, bati continência de volta, e aí, conversa já tinha chegado em Teherã, eles designaram um sacerdote para vir questionar. Nessa altura já passou um tempo, né? Contando os dias que eu ficava esperando, dias de prisão. Passou, fiquei mais outros 5 dias. Na segunda vez que eu fui para lá, todo mundo já conhecia. O cara que ficava no portão dizia, ó, você, a hora que você quiser ir passear, você pode ir onde você quiser. Eu sei que você vai e não fugir, vai voltar. Era essa confiança que ele tinha nos barrais. Era essa confiança que a gente conquistou. Você pode ir onde você quiser. Eu sei que você não vai fugir, você vai voltar. Então, pode ficar à vontade. Falei, não, eu fui preso, estou aqui, vou ficar aqui os 5 dias. E aí, conversa vai, conversa vem. De repente, já tinha passado 2 meses, não 40, 2 meses nessa altura, e eu não tinha direito a nada, estava preso lá, não conseguia fazer nada, e as cartas que escrevia, não escrevia nada, só escrevia para meus pais, ó, está tudo bem,
peço orações, façam orações para mim. Só isso que eu pedi. Meus pais não tinham notícia nenhuma, não tinham a menor ideia do que estava acontecendo. Depois eu soube que meu irmão, com meu cunhado, que tinham um caminhão para carregar, eles iam para faziam carga para lá justamente para poder ver se tinha notícias de mim, conseguindo descobrir alguma coisa. Não tinha notícia nenhuma. E aí, nessa altura, o subcomandante chamou a Porque nem mim para essas o cartas, comandante, falou, porque nem essas cartas que você escrevia provavelmente não chegavam a seus pais. não, eles até chegavam, mas eram interceptados, eram todos lidas. Você Ah, não podia sim, mandar nada secreto, né? Então eles claro. liam e mandavam para a família. Por isso que eu não escrevia nada, eu falava, está tudo bem, tudo ótimo, peço orações, não tinha nada demais. Então Certo. eles mandavam isso tranquilo. Eles recebiam, mandavam carta para mim, eu não recebia a carta. Então eu acho que é aí que não chegava a carta para mim, aí sim. Aí chegou uma hora que o subcomandante chamou o comandante frente deles, aqui, faz 2 meses que ele está aqui, os familiares dele estão preocupados. Por que não dá folga para ele? Os 15 dias. Não, se eu dou folga para ele, vai fugir, não vai voltar mais. Ele falou, deixa ele ir. Eu me deixo como garantia. Se ele não voltar, eu respondo por ele. Você pode fazer comigo o que você quiser fazer com ele. Eu estou aqui para isso. Olha o tamanho do respeito, do amor e o carinho dele. Não, deixa ele ir. Se ele não voltar, eles são barrais, eles não mentem. Se ele falar que vai voltar, você pergunta, ele vai voltar, ele não vai fugir. Aí olhou para mim e disse, você vai voltar? Falei, vou, comandante, vou voltar. Prometi a ele, vou voltar, dei minha palavra. E aí concordou para tirar. Eu tirei 15 dias, foi lá em casa, foi a maior festa, e aí que eu comentei tudo que estava acontecendo. Os 15 dias de paraíso acabaram, chegou a hora de retorno. E queriam que eu fugisse. Não, agora não é mais questão de emoção, agora é questão de fé. Eu prometi voltar, nem que eu fugir dia seguinte, mas eu tenho que voltar e bater continência. Eu vou voltar para lá. Agora imagine o coração dos meus pais. O quanto eles choravam, não conseguiam entender. Porque sabia que está indo para a morte. Não tinha garantia nenhuma para voltar. Que garantia que eu tinha? A minha garantia maior era uma aula. Mas para eles, que garantia que tinha que eu voltar? Não tinha a menor condição. Então, para me despedir, foi uma despedida definitiva. Então, despedi de todo mundo, inclusive das vizinhanças, e com tranquilidade voltei. Embora eles estão chorando, eles, vizinhos que conheciam a gente, estão em prantos lá, mas passou. E eu voltei no dia que prometi, bati continência. Esse subcomandante quase que me mata. O que você está fazendo aqui de volta? Você é burro. Eu fiz para você fugir, não. O que você voltou a fazer aqui? Falei, comandante, você me disse para voltar. Você disse prometer. Prometi e eu voltei. Não Empenhou podia fazer até a outra coisa, própria não. vida dele, que você voltaria. Empenhar, pronto. Exatamente. Falei, ó, prometi, está prometido voltar. Nem que depois, mas agora estou aqui. Vim aqui de volta. O comandante não acreditou que eu tinha voltado. Ele pensou que ia fugir. Enfim, aí passaram mais um tempo aqui, mesma história. Aí começou o sacerdote que veio para cuidar do caso. Ele me chamava, porque agora não era questão mais tanto de negócio, era uma questão de rebelião. Todos estão de olho para ver o que acontece, porque eles poderiam fazer a mesma coisa, poderia gerar rebelião. Então, eles queriam que eu negasse a fé, pegasse a arma e voltasse. Chegaram a me oferecer um monte de coisa. Esquecemos, vamos perdoar um parte do exército, vamos fazer isso, um monte de coisa, desde que você negue sua fé, aceite a arma e volte para a guerra. Eu falei, não vou voltar, já decidi, esse é meu caminho. Mas você vai morrer, tudo bem. Se é meu caminho para morrer, vou morrer. Mas para lá não volto mais. Não volto a pegar arma, não ligo a arma. Estou aqui repetindo a mesma história. Estou aqui para servir o meu país, vou servir da melhor forma possível, mas jamais vou pegar arma para matar ninguém. E aí fiquei na mão do sacerdote. Todo dia eram 5 dias de prisão, ficava lá todo dia ele me chamando à presença para questionar quem que te comanda, quem que são suas organizações, quem que te orienta para fazer isso. Eram uns 3, 4 horas questionamentos. No final, se você não fizer, você vai ser fuzilado, vai morrer. E a minha resposta sempre foi com a maior serenidade do mundo. Eu não tinha medo naquela época. Era a força de oração que me fez perder completamente medo. Eu estava super. Se é uma pessoa tranquila, uma pessoa serena, era eu naquele momento.
não sentia problema nenhum. Não, é o caminho que eu escolhi. Se é isso, é para morrer, não tem importância. Podem esperar a gente. Eu não Esse, vou pegar arma para matar ninguém. esse seu depoimento está sendo assim tão importante nesse nosso Uma Graça de podcast, porque a gente lê nos livros barrais que brilha o sol, a revelação de Bahá'u'lláh, quer dizer, todos os livros, Quando o Coração Grita, aquele livro, Quando o Coração Grita, a gente lê depoimentos de barrais, de famílias, de homens, mulheres, que passaram dificuldades semelhantes a essa que você passou e que a gente só lê. Agora, muitos que estão nos vendo e nos ouvindo, e que já ouviram também essas suas histórias, está vendo uma pessoa viva, está aí conversando com a gente e que passou por esse tamanha dificuldade, né? E sobreviveu para poder contar. Realmente é um privilégio muito grande a gente estar aqui podendo ouvir você, moça. Então, por favor, pode continuar. Obrigado. Então, essa história passou até que chegou o momento de que parece que não tinha mais jeito, viram que não tem solução, eu não vou voltar atrás da ideia. E aí, teve um cara lá que apareceu, que era do exército revolucionário. Lá tem 4 exércitos, né? Tem exército, aeronáutica e marinha. Tinha um quarto exército que o governo formou, os pastorães, para proteger o governo dos próprios, de repente, não sofrer um contragolpe dos próprios exércitos, né? E eles são mais poderosos do que qualquer um. Eles comandavam muito mais, né? Então, esse cara estava no Era exército chamado revolucionário, só que Exército não era porque Revolucionário. era fanático, Era chamado Exército isso. Revolucionário, né? E os pastoranos, guardas, né? Que chamam, os guardas revolucionários. É. Então, esse cara estava nesse exército não porque era fanático, não porque acreditava nele. Estava lá por puro privilégio, porque ele queria usufruir dos privilégios. E um dia desse ele passou, almoçou comigo, estava conversando, e ele falou para mim, ó, você querem cortar sua cabeça com algodão. Isso é um ditado. Ou seja, querem te matar, definir para ninguém saber mais o que aconteceu. Dá um fim aí. E aí, Padinho, O que eu significa? sem receio nenhum, O que o significa quê? cortar seu pescoço? Querem cortar sua cabeça com algodão. Querem te matar sem ninguém saber. Ah, Querem sei, acabar contigo. Querem dar um fim. Querem desossar você fora em algum lugar, digamos assim, na sei, linguajar do brasileiro, né? sei. Querem sumir com você. Mas eu te ajudo. Ele fala, eu te ajudo, eu conheço vocês, eu te ajudo. Sei que você não tem nada de estão falando aí, não. Te ajudo com o maior prazer. Eu vou te dar 2 dias de folga, como se fosse soldado do Exército Revolucionário. Nós vamos para a segunda linha. Se você quiser alguma coisa comprar, porque lá existiam coisas de vender, mas coisas muito baratas, para a gente poder comprar, se precisasse. E de lá a gente para a terceira linha e ir embora. Eu falei, mas eu não tenho documento, não tem nada disso, não se preocupe, não. O Jeep que estava lá levou morteiro e estourou. Se eles perguntarem documento, diga que você não tem documento, porque o Jeep levou morteiro, estourou e sou responsável e pediram para ir para a cidade para repor o prejuízo e voltar. As peças trazer de volta, que é responsabilidade minha. E aí, beleza. Fomos lá, falei com o subcomandante, eu vou no segunda linha. Você quer alguma coisa? Falou, eu quero um cigarro. Até hoje está esperando um cigarro. Eu quero um cigarro, compromisso. Acho que ele percebeu. Não faz nem questão, não fez nenhum impedimento. Pode ir. Aí nós fomos no caminho, já pediu para tirar, tirei os emblemas do exército normal, que era do exército. Tudo mais, mudou, já era careca mesmo. Tem uma foto depois posso te mostrar. Tive que ficar costa a cabeça no exército, né? Aquele tipo mesmo, tipo meio com barba e tudo mais, passando. E aí chegamos lá na segunda linha, chegamos na fronteira, no ponte do Rio Caru, para passar. E aí chegou minha vez, fiquei na fila, chegou minha vez, dei o papel de 2 dias de descanso, documento. Aí falei, não tem documento, e expliquei a história toda para ele. Ele olhou para mim e disse, deixa eu conferir. Só que o lugar que ele pertencia, que falava era de um lugar que era quase impossível fazer comunicação, né? Era difícil. Ele Uhum. queria saber psicologicamente se é verdade.
E eu tinha um terço na mão, que até hoje eu tenho, nas orações uso. Eu segurei, olhando para a água do rio passando e todas as orações, mas com calma. Todas as orações. Um detalhe, antes de acontecer isso, quando ele me falou isso, eu pedi muito a Barrola para que me ajudasse. Era um momento, eu posso falar sem receio nenhum. Parece até ser arrogante, mas não é por arrogância, não, porque realmente tinha. Ele tinha na mão taça do martírio. Eu poderia morrer. Poderia vir a Barrola ser martirizado. Mas eu pedi para continuar vivo. Pedi para continuar vivo para poder servi-la melhor. Agora veja como que caminho abre. Aparece esse cara, faz isso, me leva para lá, eu apresento, ele fica 5 minutos andando para ver se como é que é a minha reação, e está normal, voltou, disse, tudo bem, pode ir, da próxima vez sem documento não passa. Falei, tudo bem, da próxima vez eu vou trazer documento. Eu atravessei a ponte, cheguei na primeira praça, onde gritava, Isfahan, Isfahan, queria um passageiro para Isfahan, faltava um passageiro. Entrei no ônibus, disparou. Não perdi um segundo. Tudo isso, quando Deus quer ajudar, como que abre o caminho? E aí cheguei, era 4 da manhã na cidade, é boa distância lá. Cheguei 4 da manhã na cidade, falei, se eu for para meu bairro, os meus vizinhos me viram despedindo. Se eles me verem, não vão poder mentir. Então, é perigoso. Não vou para lá. Vou para a casa da minha irmã. Minha irmã morava na região chama-se Jolfa. Jolfa era a região dos armênios e dos judeus que moram naquela região. Os muçulmanos não entram muito. Então era mais reservado. E meu irmão morava numa casa alugada naquele bairro. Falei, vou na casa dela, porque aí ninguém me conhece e lá tem pouco andança dos guardas, digamos. 4 e pouco da manhã, bati na porta, ela abriu quase que disse, mãe, o que você está fazendo aqui? Deixa eu entrar que eu explico. Aí entrei e expliquei. Expliquei a situação e a partir daí desci para o porão direto. Fiquei no porão da casa, tinha um porão lá. E aí, aos poucos, eles foram, falaram com meu pai, trouxeram lá em casa, explicaram que eu estava aqui para ver. Aí eles desceram para me ver e tudo mais. A gente, aos poucos, vieram parentes e a gente se encontrou. Foi no momento que eu decidi que eu não podia ficar mais lá, porque já era definido para ser morto. Então, falei, vamos fazer o quê? Vamos fugir, não tem outro jeito não. E aí, meu pai contratou na época, isso em 86, contratou um coiote pagando, a gente pagava por traficante para levar. Coiote aqui eram traficantes. Sim. Só que eles sabiam que muitos queriam fugir do Irã, eles cobravam e levavam as pessoas também. E aí, na época, meu pai pagou US$ 10.000. Nossa. Era muito dinheiro. Meu pai teve dificuldade para conseguir esse dinheiro. Enfim, ele pegou, nos levou, a gente chegou no. Aí começa a outra parte da história, a fuga nossa para o Paquistão. Não sei se a gente pode continuar seguindo Sim, assim, tá claro, bom? Ou claro. precisa? Vai tomando uma aguinha aí e vai lembrando. Quer dizer, é claro que coisas que a gente nunca vai esquecer na vida, né? Você vê, já passa 36 anos, 35, 36 anos. Até hoje eu lembro e me emociono. Não tem como, marca. Claro. Marca a nossa vida. É um trauma que fica. Você tem uma Sempre. ideia? Quando eu casei, eu tinha 3 a 4 pesadelos por semana, acordava chorando. Minha esposa me acordava chorando, gritando. Isso era trauma que a gente tinha na época. Coitado, suportou muito. Até Entendi. chegar a um ponto mais aqui. Hoje está mais tranquilo. Teve época no início que a festa junina era um inferno para mim. Quando começava a estourar o bolão, a gente ficava desesperado. Eu ficava desesperado. Então, são Estava umas traumas que fugido. ficam. É, não tem como. Sim, Mas isso é questão de tempo. Aos poucos vai claro. resolver. O tempo é que resolve. E aí nós resolvemos que fugir, pagou, Mas aí beleza, combinamos, seu pai conseguiu o dinheiro e vocês foram com o coiote. conseguimos. E aí nós começamos para o outro lado do país, que é Khuzestan. Khuzestan que chama? Postando Khuzestan, tem fronteira com Paquistão e Afeganistão. Kurdistão. E aí a gente. Khuzestan. Essa região chama-se. Não sei se é Khuzestan, não estou lembrado bem o nome, não. Mas é um estado do outro lado, que a gente vai, tem fronteira com o Paquistão e com o Afeganistão. Né? E aí, conforme combinado, e a gente ficou numa casa hospedada lá. Era eu, mais 5 pessoas.
eu e meu irmão, mas meu irmão foi comigo para me acompanhar, porque tinha medo de deixar ele sozinho. Sabe o que vai acontecer? Também para falar, vai você, porque assim são dois, um tem o outro. Hum, A gente não tem a menor ideia do que vai encontrar pela frente, mas pelo menos é uma tentativa de apoiar o outro, não ficar tão É. sozinho.